escudos cristalinos são estruturas geológicas resultantes de dobramentos que surgiram no pré-cambriano, quando a Pangeia estava em processo de formação. Sendo muito antigos, os escudos passaram por prolongada e intensa ação de processos erosivos. Eles são constituídos por rochas ígneas ou magmáticas e por rochas metamórficas. As bacias sedimentares são áreas de acumulação de sedimentos durante grandes intervalos de tempo. Dobramentos modernos. As áreas de dobramentos modernos estão associadas às margens convergentes das placas tectônicas, geradas por ventos orogenéticos no Neógeno, deram origem às grandes cadeias montanhosas, a Cordilheira dos Andes na América do Sul, os Alpes na Europa e o Himalaia na Ásia. Os agentes do relevo. Agentes endógenos ou internos são as forças que atuam comandadas pela dinâmica interna da Terra, como o tectonismo e o vulcanismo. Agentes exógenos ou externos são as forças que agem sob o comando da dinâmica externa, modificando e modelando o relevo terrestre, como o intemperismo e o processo de erosão e de sedimentação. Tectonismo. Os movimentos da astenosfera repercutem sobre as placas da crosta. Essa dinâmica interior, denominada tectonismo, ocorre de duas maneiras: pela orogênese, que é orogênese é o conjunto de processos geológicos que originam a formação de cadeias montanhosas, entre outros, e pela epirogênese. Epirogênese é o conjunto de processos geológicos verticais que movimentam a crosta terrestre no sentido ascendente, soerguimento, ou descendente, rebaixamento. Os movimentos orogenéticos resultam da acomodação de placas tectônicas. Os terremotos e o vulcanismo, assim como a formação das cadeias montanhosas, são causados por eles. Os movimentos epirogenéticos. Os movimentos epirogenéticos provocam processos lentos e generalizados de muitos erguimentos ou rebaixamentos de grandes blocos rochosos. Geralmente, esses movimentos ocorrem em áreas estáveis da crosta, que sofreram os efeitos das glaciações. O vulcanismo consiste no escape por meio de fendas ou orifícios do magma gerado na astenosfera para a superfície terrestre. A maior parte dos vulcões do mundo encontra-se nas dorsais oceânicas e zonas de choque entre as placas tectônicas. A principal região vulcânica é o Círculo de Fogo do Pacífico, anel que inclui o ocidente das Américas. Os terremotos são tremores ou movimentações do solo produzidos pelas passagens de ondas sísmicas. Originando-se do foco do terremoto, ondas sísmicas se propagam até a superfície. O ponto da superfície vertical do foco é chamado de epicentro e o da origem interna da ruptura hipocentro. O Japão está localizado em uma das áreas geológicas mais instáveis da Terra. Os agentes externos são o intemperismo e a ação dos ventos e das águas, que produzem tanto a erosão quanto a deposição de sedimentos. O intemperismo é o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que promovem a degradação das rochas. As rochas, ao serem submetidas a intensas variações de temperatura, sofrem desintegração mecânica, ou seja, ocorre um intemperismo. O contato das rochas com a água provoca um intemperismo. Nesse caso, ocorre a alteração química dos componentes da rocha, que envolve uma série de reações químicas entre a água e os constituintes da atmosfera e dos minerais. Os ventos são responsáveis pela erosão e pela deposição de sedimentos. Os desertos, por exemplo, são em grande parte formados pela erosão eólica, ou dos ventos. No processo de erosão fluvial, os rios esculpem vales, cânions e formam planícies de inundação. A erosão marinha atua nos litorais e nas ilhas. O trabalho do mar atinge as costas litorâneas e gera abrasão marinha, que é o desmoronamento de blocos rochosos nos paredões do litoral pela ação contínua das ondas do mar, ou deposição de sedimentos, contribuindo com o tempo para que as costas litorâneas se tornem lineares. A erosão glacial, promovida pela ação das geleiras, é responsável pela formação de grandes lagos e fiordes, assim como pela deposição das moraínas,
que são blocos de rocha e de argila carregados pelas geleiras, principalmente nas altas latitudes e nas montanhas. Ação humana. Graças à tecnologia, o ser humano nunca interveio tanto na natureza como nos últimos anos. Barreiras naturais tidas como intransponíveis estão sendo modificadas, alterando o relevo da paisagem.